Olá a todos que vão assistir essa videoaula, tudo bom? Hoje, então, a gente vai explicar um pouco sobre como usar a plataforma Elos para dar aulas, seja para treinamentos, seja para aulas de faculdade, colégio, seja tanto o professor que está dando a aula, quanto monitores, tutores que vão auxiliar ele. Então, aqui vai ter dicas para todos esses papéis. E a primeira coisa que eu quero deixar claro é que aqui é um treinamento rápido e inicial para ter uma noção da plataforma, mas para conhecimentos mais avançados e mais específicos, situação XYZ dá para fazer, como eu faço, entre em contato com a gente pelos canais que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Aqui é para ter um overview, uma visão geral de como que a plataforma funciona. E então vejam até o final, nem que vocês acelerem, mas é bem legal para ter uma boa noção, certo? Então, a gente vai dividir aqui a nossa aula em alguns pontos. Então, a gente vai primeiro ver a área esquerda da sala, depois a área central, depois a área inferior, superior e algumas informações aqui que podem ser úteis para você, certo? Muito bem, então a área esquerda da sala é essa barrinha branca que a gente está vendo aqui na esquerda. Para a sala de vocês, a primeira que vai estar aparecendo é o bate-papo público, todo mundo já está bem acostumado com todas as plataformas, é o famoso chat, né? Embaixo do chat a gente tem as notas compartilhadas, que são um documento, por exemplo, onde os alunos podem ir registrando as impressões da aula. Então, um aluno vai escrevendo, o outro pode complementar, porque é um documento compartilhado onde todos podem escrever. Ou então em reuniões de professores, reuniões internas, também é onde pode ficar sendo registrada a ata da reunião, porque ele não é um formato de conversa como o chat, ele é um documento que vai ser criado em formato de texto, tá? Depois, a gente tem embaixo o nome dos participantes da sessão. Então, aqui no meu caso, a gente vai ver, só tenho eu nessa sala, então vamos ver o que eu consigo fazer a partir disso. Eu consigo fixar a webcam, que significa deixar a webcam em primeiro lugar. No caso aqui, como só tem a minha, ela vai vocês não vão conseguir perceber, mas é sempre deixar em primeiro lugar. Para, por exemplo, se tem um intérprete de Libras ou algo assim, para todo mundo aparecer no mesmo lugar da tela. Porque, por padrão, aparece sempre você primeiro e depois em ordem alfabética. Se você fixa, fica o intérprete sempre primeiro, tá? E silenciar o usuário, que é fechar, né, o microfone do usuário. Agora, a gente vai ver se tiver outra pessoa nessa sala. Então, eu vou abrir aqui e vou colocar como se tivesse um aluno nessa sala. Vou fazer essa simulação, tá? Ó, vai ser o aluno. Então, muito bem. O aluno vai pedir para entrar, tá? Eu vou aceitar. Esse é um processo opcional, tá? A gente pode configurar para que os alunos já entrem direto sem aceitar, só os alunos matriculados, tudo isso dá para fazer. Mas aqui a gente está com essa configuração específica de que o professor precisa aceitar. Muito bem, então meu aluno entrou na aula. O que eu consigo fazer com esse aluno? Eu consigo iniciar um bate-papo privado, que eu envio uma mensagem só para ele, então se tem uma coisa particular que eu preciso tratar, posso enviar um bate-papo privado. O que mais que eu consigo fazer? Permitir que ele acesse o quadro branco. Então, o quadro branco fica aqui no centro da sala, tá? E por padrão só o professor tem acesso, mas eu posso individualmente conceder que o aluno X, Y ou Z tenha acesso ao quadro branco. Depois, tornar apresentador. O que é isso? Quando o aluno vai apresentar um trabalho, mostrar alguma coisa, então ele vai ganhar funções como compartilhamento de tela, como poder fazer enquetes, como poder compartilhar vídeos, uma série de funcionalidades de apresentação vão passar para o aluno, mas ele não vai ganhar os poderes que o professor tem de encerrar a sala, fechar o microfone das pessoas, retirar os alunos da sala. Tal apresentador é só funções de apresentação. Embaixo, então, a gente tem a função de moderador, que é justamente daí esses poderes. Então, pode ser professores, monitores, vão ter a função de moderação, e aí eles é que vão controlando, né, o que vai acontecendo na aula. A gente pode ter quantos moderadores a gente quiser na sala, tá? Pode tornar quantas pessoas quiser moderador, então pode ter vários tutores, vários monitores, vários professores, vários palestrantes, se for o caso. O apresentador também todo mundo pode ser, aí é um por vez,
tá? E eu poderia também, então, remover esse aluno, certo? Então, essas são as opções que a gente tem, então, clicando sobre o nome do nosso aluno. Agora, a gente vai ver essa engrenagemzinha que aparece aqui em cima do seu nome, o que a gente tem de opção. Essa engrenagem ela não aparece para os alunos, ela aparece só para os tutores, professores e monitores, tá? A primeira é muito técnica, a gente não vai olhar. A segunda é se a gente quiser restringir coisas que as pessoas podem fazer na aula. Então, eu não quero que os alunos possam usar o chat, eu não quero que os alunos possam abrir o microfone. Aí eu bloqueio, dou um aplicar e esse aluno não vai poder, então, fazer isso. Mas eu posso, depois que está bloqueado, individualmente liberar cada um dos alunos. Eu quero que o fulano possa abrir o microfone. Aí vem aqui e libera especificamente esse aluno, tá? Depois, então, a política de convidados, que vai ser uma coisa que vocês vão definir uma vez só, provavelmente, que é a forma dos alunos na aula. Se ele precisa o professor aprovar, se os alunos já entram direto, enfim, questões nesse sentido. Depois tem salvar nome dos participantes, que baixa uma lista com o nome dos alunos que estão na sala naquele momento. Depois tem limpar todos os ícones de status, também é técnico, a gente não vai ver aqui. Criar salas de apoio, o que é isso? Trabalhos em grupo. Quero fazer trabalhos em grupo, então eu consigo criar salas de apoio e dividir os meus alunos nessa sala. Eu posso dividir tanto arrastando, que aí eu crio os grupos específicos que eu quero, ou se não tem um grupo específico, tanto faz, eu posso vir no atribuir aleatoriamente, que ele vai distribuir os alunos. Os professores não, tá? Os professores têm que ser distribuídos manualmente. Além do número de salas, eu também configuro o tempo de duração das salas. E aí vamos supor, eu dei 10 minutos para eles fazerem atividade e aí não foi suficiente. Eu posso estender esse tempo. Ou foi demais, eu posso encerrar as salas, tá? Então isso aqui é super controlável pelo professor. E além disso, eu posso marcar para que os alunos possam escolher uma sala de apoio para entrar. Então os alunos, quero ir para aquela outra, quando for dinâmicas que isso faz sentido. Se eu não marcar o checkbox, é só o professor que define, tá? Então, voltando à nossa engrenagemzinha, embaixo da sala de apoio tem o painel analítico de aprendizagem. Esse painel é muito legal, ele nos mostra vários indicadores de engajamento do aluno com a aula. Ele vai me apresentar o tempo que o aluno está na aula, quanto tempo ele falou no microfone, quanto tempo ele abriu a câmera ou se não abriu, né? Quantas mensagens enviou no bate-papo, emojis, a gente não vai entrar nesse detalhe agora, quantas vezes levantou a mão, que a gente vai ver depois. E aqui, para os alunos, então aqui a gente tem só um aluno, ele vai dar uma pontuação para aquele aluno a partir do engajamento. Então, o que eu vou conseguir saber com essa pontuação? Eu vou conseguir ter uma ideia de quais alunos estão engajando mais ou menos naquela aula, tá? Obviamente não é para o professor, né, dar uma nota a partir disso, mas é para ele usar isso como referência para saber quais alunos que estão interagindo, que estão na aula, que estão respondendo as enquetes, que estão levantando a mão e quais que não estão tendo interação com a aula e pode ser um sinal de que ou não estão prestando atenção ou estão com algum problema para entender e precisam então de uma atenção especial. Tá? Além disso, aqui tem o botãozinho de enquetes, que depois a gente vai ver, e ficam todas as respostas que o aluno der e que todos os alunos derem salvas aqui nesse outro painelzinho de enquetes que ainda está em branco porque a gente não fez nenhuma. Muito bem. Então é isso que a gente tem aqui nesse ícone de engrenagemzinha que aparecem para os professores e monitores. Além disso, tem um ponto muito importante que é o seguinte, a gente tem papéis na conferência, né, que a gente já viu, por exemplo, moderador, espectador ou aluno e apresentador. E agora, como que visualmente a gente consegue saber quem é quem? Então, aqui, eu vou usar o meu quadro branco aqui para fazer marcações. Então, quem estiver como moderador, que é professores, tutores, monitores, vai ser quadradinho. Quem estiver como aluno, vai ser bolinha. Então, vocês conseguem ver aqui na esquerda que eu estou como quadrado e o aluno está como redondinho. E o apresentador é indicado por este quadradinho azul, que vocês podem ver também que está ali em cima de mim, indicando que eu estou com a função de apresentador, tá? Mas, como eu falei, eu posso, por exemplo, tornar o meu aluno apresentador. Então, agora ele tem alguns poderes para apresentar trabalho, por exemplo, mas não consegue fazer as coisas que são mais sérias em relação à sala, expulsar as pessoas, encerrar a aula e coisas nesse sentido, tá? Muito bem. Agora a gente vai ver a área central. O que é a área central?
é aqui essa parte onde tem o conteúdo da aula sendo exibido e onde tem as câmeras. No conteúdo exibido, a gente recomenda que, em vez de vocês compartilharem a tela, vocês subam a aula dentro da plataforma. Como que faz isso? Vem nesse botãozinho de mais e vem em gerenciar apresentações. Procura o arquivo, escolhe o arquivo, tá? E vem em abrir. No caso, eu já subi aqui, então estão os dois arquivos que eu já subi. Se eu der um confirmar, vai aparecer o arquivo aqui no centro e eu consigo interagir com ele. Então, a gente recomenda que suba o arquivo, primeiro, porque consegue interagir, escrever em cima. Segundo, porque vocês vão continuar na sala de aula. Vocês vão continuar vendo os alunos, se eles falarem no bate-papo, se eles levantarem a mão, se eles tiverem ligado a câmera, as câmeras. Porque se vocês compartilharem a tela, vocês vão perder a sala de aula. Vocês vão estar lá na outra tela e não vão estar enxergando o que os alunos estão fazendo aqui. Tá? Isso aqui no início é meio chatinho, a gente está muito acostumado em geral em compartilhar a tela, então assim, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá? Mas não compartilhem a tela por padrão. Por padrão, subam a apresentação e quando precisar, vocês compartilham a tela. Muito bem. Então, aqui nessa área central, a gente tem essa apresentação, que a gente consegue dar zoom em questões específicas, a gente consegue navegar por ela, né? E também interagir riscando sobre ela, como eu já mostrei, como conseguimos também escrever, tá? Certo. Muito bem. E as câmeras, o que a gente tem de opção? Clicando aqui no nomezinho dos alunos, a gente consegue ou fixar, né, que é ficar em primeiro lugar, ou espelhar, que é inverter lateralmente o lado da câmera. Isso pode fazer sentido em alguns contextos. Além disso, a gente consegue tirar a câmera, né, que foi aquele botãozinho que eu tinha clicado antes, a gente tira numa nova janela. Em contextos de compartilhamento de tela, isso pode ser interessante para vocês continuarem vendo os alunos. Também consigo deixar a câmera full screen, fica a tela toda, certo? Muito bem, então de área central é isso que a gente tem para ver. Tem mais um detalhe, se tiver 3 câmeras abertas, aqui também vai aparecer mais uma opção que é focar, e aí vai ficar uma câmera maior do que as outras. Outro detalhe importante, a apresentação. Também consigo deixar em full screen, os alunos também conseguem, tá? Assim como o próprio compartilhamento de tela, também é possível fazer isso. Muito bem, área superior. Vocês conseguem, então, primeiro tirar essa barra da esquerda, vocês clicam aqui nesses bonequinhos e ela desaparece, tá? Vocês conseguem alterar o nome de sala, nesse caso é o meu nome, vocês conseguem colocar o nome que vocês quiserem na sala. A gravação também fica aqui em cima, então apertando esse botãozinho a gente inicia e pausa a gravação. Aqui na direita a gente tem um indicador, então os alunos estão falando e está cortando, ou a imagem está travando, o que será que é? Se esse iconezinho estiver vermelho ou laranja, ó, como o meu estava há um tempo atrás, então vai ter significa que está tendo algum problema de internet, vai ter um período ali em que vai dar uma certa instabilidade. Então, o melhor é esperar uns minutos, que a internet, infelizmente, ela oscila. Depois ela volta e a aula continua normal. Tá? Depois a gente tem esse iconezinho aqui para sair da conferência. E, por fim, esses 3 pontinhos aqui. A primeira inicia um tour pela plataforma, então clica aqui para tal coisa, clica ali para tal coisa, tá? Eu vou clicar para vocês verem. E aí ele vai guiando vocês, estão vendo? Consegue também encerrar a qualquer momento. Além do tour, a gente consegue colocar em tela cheia a conferência. Tem as configurações possíveis, tá? E de notificação também. Aqui eu recomendo que vocês explorem, eu não vou entrar em detalhe nessa aula inicial, mas explorem, isso aqui só se aplica a vocês, não tenham medo de explorar as configurações. Depois a gente tem informações de produto, a gente tem um atalho para a nossa base de conhecimento, onde tem uma série de artigos que ajudam, então, como entrar na conferência, como fazer a questão das apresentações, o que eu tenho de opção de interatividade. Então, aqui tem um monte de artigos bem legais que também podem ajudar quando vocês tiverem dúvidas, tá? Depois disso, então, a gente tem atalhos de teclado e tem 2 opçõezinhas no final. A primeira é encerrar sessão e a segunda é sair da sessão. Qual que é a diferença? A primeira só aparece para professores e monitores e fecha a sala, termina, acabou, não pode ter mais ninguém aqui dentro, tá? É realmente quando termina a aula.
A segunda aparece para todo mundo, inclusive para os alunos, que é a pessoa vai sair da conferência. Tá? Então, os alunos aparecem só a opção de sair, e aí eles saem da conferência, mas a aula continua acontecendo, certo? Legal! Qualquer dúvida, vão nos enviando nos contatos que tem embaixo na descrição do vídeo. Muito bem, agora área inferior da sala. A gente vai começar vendo esse botãozinho de mais aqui. Então, a primeira opção é gerenciar apresentações, que a gente já viu. A segunda é iniciar enquete. Então, vocês como professores conseguem configurar uma pergunta. Qual a capital do Brasil, por exemplo? O professor configura a pergunta. E aí ele consegue escolher as opções. Nesse caso aqui, eu vou botar ABCD, por exemplo, e eu vou escrever Brasília, Rio e Porto Alegre. Muito bem. Aí, eu não quero essa opção, eu excluo. Tá? Eu posso definir também se essa enquete é anônima ou se eu vou querer saber quem respondeu e inicio a enquete. E aí, lá para o meu aluno, vai aparecer assim para ele clicar. Tá? Aí ele clicou, eu consigo no meu painel de professor ver quem respondeu cada coisa, tá? E eu consigo publicar para os alunos um resultado consolidado da votação. E aí, lá no meu painel de aprendizagem, eu consigo ver, então, que este aluno aqui votou em Brasília. E se tivessem mais alunos, eu ia ver o que cada um deles votou. E se tivesse mais enquetes, eu ia ver também as enquetes aqui e cada uma das respostas. Então, é muito legal, tá? Muito bem. Depois da enquete, a gente tem que compartilhar um vídeo externo, tá? Que ele pede um vídeo, o link do vídeo. Então, por exemplo, eu quero mostrar um vídeo do YouTube na minha aula. Copio o link do YouTube, colo aqui e o vídeo vai aparecer aqui nessa área central, tá? Depois, eu consigo selecionar um participante aleatoriamente. Então, tem uma atividade que eu quero fazer, um sorteio de quem é a pessoa que vai fazer X coisa. Eu venho aqui e o próprio sistema sorteia para mim. Aqui a gente só tem um aluno, né? Então, é ele que foi sorteado. Mas eu posso selecionar novamente, se tiver outras pessoas, vai fazendo mais sorteios. Depois, a gente tem o cronômetro. O cronômetro é muito legal, ele serve para contar tempo de atividades, o tempo de intervalo, o tempo que os alunos têm para pensar em alguma questão que vocês colocaram. Tá? Então, ele pode ser progressivo, então fica aqui em cima na direita contando o tempo, aparece para todo mundo, então todo mundo vai saber o tempo que está passando. E o cronômetro ele também pode ser regressivo, tá? Eu vou botar 10 segundos. E aí ele tem a opção de ser sem música ou eu posso botar uma música, tá? Fica assim. E aí, quando terminar o tempo, eu pausei agora para vocês verem que quando terminar ele dá um aviso sonoro, tá contando aqui em cima na direita. Tá? E aí esse barulhinho também dá para todos os alunos, eles sabem que acabou o tempo. Depois, transmitir sessão. Isso aqui é mais usado para eventos ou webinars, palestras. Então, os palestrantes se reúnem aqui dentro e os moderadores, né, o pessoal da organização vem aqui dentro e quem vai assistir vai via canal de streaming, que pode ser YouTube, Vimeo, pode ser alguma rede própria de vocês, enfim. É mais voltado para essa questão de eventos. Compartilhar o Google Drive, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente consegue colocar um Google Drive aqui dentro da sala e aí todo mundo edita ao mesmo tempo, então é para dinâmicas em que vocês querem que todos os alunos mexam no mesmo documento e estejam na conferência ao mesmo tempo. E por fim o layout, que é a configuração de tela, tá? No meu caso estava em personalizado, eu posso colocar, por exemplo, layout inteligente. Tá? E aí, aqui, de acordo com o que eu mudar na tela, ele vai dispondo melhor os elementos. Também posso colocar os outros para vocês verem. Foco na apresentação. Então, o meu vídeo vai aqui para baixo. Aqui embaixo, tá? E foco no vídeo. Então, o vídeo fica grande, a apresentação fica pequenininha. Enfim, tem vários layouts possíveis. Muito bem. Agora, ainda falando em área inferior, vou mostrar para vocês os botõezinhos aqui de baixo. A gente consegue abrir e fechar microfone, normal. Esse botãozinho de fone de ouvido, ele desativa todo o áudio, não só o que vocês falam, mas também o que vocês escutam. E aqui nessa flechinha é onde vocês configuram o dispositivo que vocês querem usar.
tá? Além disso, a gente pode ligar ou desligar a câmera, a webcam. E aqui nessa flechinha da webcam, a gente consegue colocar fundo, tá? Então, vou colocar esse fundo aqui, por exemplo. Vou aumentar aqui para vocês verem, tá? Então, eu consigo ir alterando o fundo, consigo botar o fundo desfocado, consigo tirar o fundo e consigo também adicionar mais uma câmera. No caso, por exemplo, eu tenho duas câmeras, eu posso usar as duas se eu quiser, tá? Muito bem. Ó, o layout inteligente agora ele me mudou de posição. Depois das câmeras, a gente tem o compartilhamento de tela, tá? Que tem a opção de compartilhar toda a tela, só uma janela do computador ou uma guia específica do navegador. E a gente consegue também compartilhar com áudio, só que aí a gente precisa marcar esse checkbox aqui, tá? Qualquer dúvida nisso, nos mandem e entre em contato. Perfeito. Depois do compartilhamento de tela, a gente tem essa opçãozinha muito legal, onde os alunos clicam. Eu vou clicar aqui no meu perfil de aluno, por exemplo, tá? E aparece para mim, professor, ó, aluno levantou a mão. O nome desse meu aluno é aluno, fica meio estranho. Mas se vários levantarem a mão, vai ficar na filinha, eu vou saber a ordem de quem levantou a mão. E aí, conforme eu for respondendo a dúvida, eu clico no nome da pessoa e abaixo a mão dela, tá? Então, a gente tem o levantar a mão, que é bem legal e é bem prático. E aqui nessa flechinha a gente também consegue, na sala de vocês, vai ter para adicionar reação. Vocês vão ver aqui do ladinho, então, os alunos reagindo à aula. E além disso, a gente consegue dizer, né, tipo, preciso dar uma saída. Então, eu coloco que eu estou ausente, aparece aqui no bate-papo que eu estou ausente. O professor, geralmente não vai acontecer, é mais para os alunos ou para os monitores. E depois eu digo que eu estou presente de novo, tá? Muito bem. Então, estamos nos encaminhando para o final. Bom, aqui eu vou falar um pouco do nosso serviço e depois eu quero mostrar só mais alguns detalhes. Então, o nosso serviço de suporte, né, quando vocês precisarem tirar dúvidas e coisas assim, funciona de segunda a sexta, das 9 às 17. Os canais que vão estar na descrição do vídeo também estão colocados aqui, então pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, pode ser por telefone. Em relação a problemas graves na plataforma, a gente fica o tempo todo monitorando, isso é 24 horas por dia, 7 dias por semana, então nunca vai ter um momento em que vai acontecer algo, tipo, a plataforma está fora do ar. Geralmente, quando vocês tiverem problemas, vão ser coisas mais pontuais ou de internet ou de alguma dificuldade de uso, tá? Um outro detalhezinho que eu queria mostrar para vocês é que as gravações, né, quando vocês gravam, a gente fornece dois formatos. Então, a gente fornece o formato MP4 para download, vocês conseguem baixar, e também o formato online através de um link que isso é configurável, se vocês querem que os alunos acessem, não querem, tá? Isso aí cada instituição configura como quiser. E, por fim, temos então aqui nossas redes sociais, então vários lugares para vocês acompanharem o que a gente publica. A gente publica muito sobre educação, a gente publica sobre como usar melhor a sala. E então a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem LinkedIn, a gente tem aqui o canal do YouTube, a gente tem podcast, a gente tem blog e também uma página de novidades e melhorias, onde a gente está sempre contando as novidades, porque a nossa plataforma está em constante evolução. Então, qualquer um deles, vocês colocam ali, ó, elos.vc e o que vocês quiserem, elos.vc Facebook, elos.vc Instagram, e já direciona, tá? Mas a gente vai deixar também os links aqui na descrição do vídeo. É isso, vocês tiveram então uma rápida apresentação da plataforma, de novo, para coisas mais aprofundadas, casos mais específicos, tem uma dúvida pontual, não hesitem em entrar em contato com a gente quer muito que vocês saibam cada vez mais usar a plataforma, mas essa apresentação serve para vocês terem aí uma visão geral de como que funciona, tá bom? Muito obrigada por chegarem até aqui, espero que vocês tenham uma excelente experiência e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!